Domingo que vem, em virtude do café, uma boa parte do pessoal de Rondônia, de Hortolândia, vem para cá. Então, nós suspendemos a celebração de manhã lá em Hortolândia e incentivamos os irmãos a estarem conosco à noite. No outro final de semana, no seguinte, será a nossa conferência de avanço espiritual. Então, por 2 semanas, não teremos a celebração lá em Hortolândia. Normalmente, nós fazemos uma semana, chamamos de Semana de Avanço Espiritual, com desafios ao longo da semana, embora as reuniões sempre sejam no final de semana apenas, às vezes começando na sexta-feira. Mas, dessa vez, nós não planejamos nada para a semana, em termos de desafios ou atividades, e ficaremos apenas com a conferência no final de semana, sendo somente no sábado e no domingo. Uma das razões para isso é para que os irmãos possam se dedicar, participar desse período. Eu sei que tem gente que trabalha e não vai poder aproveitar muito no sábado à tarde, mas empenhe-se, faça o esforço para aproveitar o máximo que você puder desse período. E esteja orando desde já por esse tempo. Nós estamos considerando sobre a comunhão na casa do Senhor. Nossa reflexão, inicialmente, ela estava planejada para 3 ministrações, mas a gente vai tomar mais tempo do que isso, porque à medida que vamos trabalhando, mais e mais elementos se destacam. Nessa reflexão, nós estamos considerando 3 pontos, essa é a proposta, 3 pontos principais, óbvio, com os seus desdobramentos, né? Nós estamos, por exemplo, considerando o primeiro ponto, que são as considerações sobre a casa do Senhor. Considerações iniciais sobre a casa do Senhor. E este primeiro ponto está dividido em 3 partes. Hoje iniciamos a segunda parte. Ao falarmos desse tema, a razão de considerarmos isso, entre outras, né, uma vez que nós terminamos a reflexão no Salmo 23, e ele termina com a expressão a casa do Senhor. O salmista, o Davi, está dizendo: habitarei ou voltarei à casa do Senhor todos os dias da minha vida. E isso me levou a desenvolver esse tema. Outra razão para isso é que essa expressão, a casa do Senhor, ou a casa de Deus, são expressões mal compreendidas e mal empregadas na igreja, tanto por líderes como por membros, de modo geral, e aqui no nosso meio, inclusive, quando nos referimos a este lugar que separamos, que reservamos, que utilizamos para as nossas reuniões, para os nossos treinamentos, para o nosso tempo de celebração ao Senhor, quando nos referimos a este lugar, ou a um lugar físico, a um lugar como um prédio, como casa de Deus, casa do Senhor. Já aprendemos há muito tempo que esse prédio, esse lugar, esse edifício, essa construção é a casa do Senhor. Casa do Senhor somos nós.
Mas eu entendo que é muito difícil desabituar-se de algo que vem sendo utilizado há séculos. Claro, ninguém aqui está usando essa expressão há séculos, né? Mas ela vem sendo utilizada há séculos e nós recebemos isso por herança. E cultivamos esse conceito durante um tempo. E é difícil agora essa renovação da mente, essa mudança na nossa forma de falar, para nos conformarmos ao que a palavra de Deus nos ensina. E a razão dessa má utilização é porque não se entende a transição que nós vemos do Antigo para o Novo Testamento. O Antigo Testamento fala da casa de Deus num lugar, o lugar da habitação de Deus. Fala da casa de Deus como um lugar físico, uma estrutura física. Enquanto que no Novo Testamento, mediante a operação da cruz, mediante o sacrifício de Jesus, a casa de Deus deixou de ser um lugar físico para ser um corpo espiritual. Por isso a casa de Deus somos nós. Coletivamente, como o corpo de Cristo, e individualmente, uma vez que Deus habita em cada um que tem recebido o Espírito Santo, cada um que tem nascido de novo pela fé em Jesus Cristo. Dessa forma, você é casa de Deus. E nós juntos somos casa de Deus, casa do Senhor, santuário, templo do Senhor. Todos esses termos não se aplicam ao lugar físico, ao prédio construído, mas aplicam-se ao conjunto daqueles que creem, daqueles que têm sido chamados para fora do mundo, para fora do pecado. Então, quando falamos sobre a casa de Deus, nesse primeiro ponto principal, há 4 aspectos que queremos considerar nessa reflexão. Falamos do primeiro na semana passada, hoje trataremos do segundo. Espero que na próxima ministração consiga fazer os 2 restantes. Falamos então do altar do povo de Deus, do tabernáculo de Moisés, que é o que trataremos hoje, do tabernáculo de Davi, que muita gente talvez nem entenda, nem tenha ciência da sua existência, e do templo de Salomão. Então chegamos à segunda parte. Aliás, na semana passada nós falamos do altar do povo de Deus, lembrando que o altar é um elemento primordial, um elemento de primeira importância na ordem de restauração do povo de Deus. Todas as vezes que o povo de Israel, de alguma forma ou por alguma razão, geralmente por conta de sua desobediência e desvio espiritual, era expulso da terra ou era afligido pelos adversários, e de modo especial, depois daquele período extenso do cativeiro, a primeira coisa que era providenciada era a reconstrução, a restauração do altar ao Senhor, né? Por vezes essa restauração levava bastante tempo, requeria paciência, mas ela sempre marcava o início da obra de Deus. Na nossa experiência, na nossa vida também, a experiência de altar, a experiência de contato com Deus é o início, marca o início da obra do Senhor em nossas vidas. Nós vimos que o altar representa a condição de constante contato com Deus, a condição de constante abertura para Deus, e a comunhão com Deus depende de comunhão, depende de estar em comunhão. Nós vimos que restaurar o altar é restaurar a adoração, e para isso
precisamos dar passos concretos, passos que implicam confissão, quebrantamento e autoanálise ou autoavaliação, né? Assim, chegando nessa segunda parte da nossa reflexão, ainda considerando o primeiro ponto principal, nós vamos considerar hoje o tabernáculo de Moisés. Abra sua Bíblia, portanto, em Êxodo, capítulo 25, versículos 1 a 9. Êxodo 25, versículos 1 a 9. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Essas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Faça tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então, nós sabemos que depois de libertar o povo de Israel do Egito, através de Moisés, depois daquele período de 400 anos de escravidão, Deus ordenou a Moisés que fizesse um tabernáculo. E esse tabernáculo era uma estrutura temporária que seria uma grande tenda estabelecida como local de culto ao Senhor, local de encontro com o Senhor, local de culto e celebração ao Senhor no deserto. E mais tarde, quando o povo se instalou na terra de Canaã, né? Agora, além da ordem que Moisés recebeu para receber ofertas do povo e construir ou edificar esse tabernáculo, ele recebeu instruções detalhadas sobre a obra. Ao longo dos capítulos seguintes do livro de Êxodo, nós vemos essas instruções detalhadas. São muitos textos, não dá para a gente ler todos. Eu vou fazer menção a alguns. Mas eu gostaria de desafiá-los a ler em casa. Se você não leu ainda, porventura, esse livro, faça isso, aproveite esse tempo da nossa reflexão. E aproveite também, leia o livro de Hebreus, porque estão conectados. Muito bem. Então, Moisés recebeu instruções detalhadas para a obra, desde a madeira que deveria ser empregada, utilizada, até os colchetes que deveriam conectar as cortinas que cobririam essa estrutura. Moisés recebeu de Deus todas as medidas, você pode ler isso no texto bíblico, recebeu de Deus todas as formas que o tabernáculo deveria ter, os utensílios que deveriam ser utilizados, os materiais, as cores, inclusive, e a sua ordem, a forma como deveriam ser colocados. Tudo isso foi determinado por Deus, tudo isso foi mostrado a Moisés de alguma forma. Nesses textos que lemos e nos capítulos seguintes,
Várias vezes se repete essa expressão, conforme o modelo que te foi mostrado. A Bíblia não entra mais em detalhes, ou não dá mais detalhes, mas o fato é que Moisés viu o tabernáculo celestial, do qual esse tabernáculo que ele haveria de construir seria uma figura, uma réplica, tá? Um símbolo. Moisés foi severamente advertido pelo Senhor para que fizesse tudo conforme as orientações recebidas, para seguir à risca as orientações recebidas. Isso é significativo para nós hoje, porque trazendo para o Novo Testamento, na condição de casa do Senhor, casa espiritual para Deus, todos nós estamos envolvidos e somos responsáveis pela edificação dessa casa do Senhor. E Deus tem nos dado, através da sua palavra, orientações específicas de como é que essa casa deve ser construída, como é que essa casa deve ser edificada, como é que essa casa deve ser estabelecida, como é que essa casa deve ser casa de oração para todos os povos. Uma vez envolvidos na edificação da casa de Deus, nós precisamos seguir à risca as ordens, as orientações do Senhor. Porque Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o dono dessa casa espiritual que está sendo edificada por todos nós, da qual nós somos pedras que vivem. Então, essa foi a advertência que Moisés recebeu. Ele, por mais criativo que talvez fosse, ele não poderia usar da sua própria criatividade, ele não poderia fazer as coisas de acordo com a sua cabeça, ele não poderia fazer as coisas de acordo com o seu gosto. Ele tinha que fazer de acordo com a ordem ou direção, as instruções recebidas. Só alguns versículos para a gente confirmar isso. No capítulo 25 de Êxodo, versículo 9. Capítulo 25 de Êxodo, versículo 9. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. No versículo 40, mesmo capítulo, Êxodo 25. Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Capítulo 26, versículo 30. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Capítulo 27, versículo 8. Faça o altar oco de tábuas conforme o quê? Lhe foi mostrado no monte. E aí, capítulo 31, quando falou do óleo da unção e do incenso, o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo, tudo deve ser feito exatamente como lhe ordenei. 31, 11. 39 e 32, quando fala da conclusão, assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ainda no capítulo 39, versículos 42 e 43, os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então, Moisés os abençoou. Assim, amados, o tabernáculo era o lugar que Deus escolheu manifestar a sua presença gloriosa no meio do seu povo. Lugar onde Deus escolheu manifestar a sua presença gloriosa no meio do seu povo. Era chamado, você vai encontrar isso na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, era chamado de santuário, era chamado de tenda da congregação, e
nos versículos lidos agora há pouco, o Êxodo 39 e 32, tenda do encontro. Deus escolheu um lugar físico para manifestar a sua presença, para simbolizar a sua habitação no meio do seu povo. Mas, como eu já disse, isso era uma estrutura temporária e figurativa, sombra das realidades celestiais, sombra das realidades que haveriam de ser cumpridas na pessoa e na obra de Cristo. E dessa forma, Deus escolhendo esse lugar, ou escolhendo habitar no meio do seu povo, indicava o seu propósito de ter um lugar para seu encontro, seu lugar de reunião com o seu povo escolhido. Hoje nós não estamos limitados a um lugar para o encontro com Deus. Nós nos referimos ao nosso encontro pessoal com Deus, cotidiano, como nosso quarto de escuta. Nosso tempo de ouvir a Deus. Porque somos habitação do Senhor, somos casa do Senhor, e Ele está presente o tempo todo, conosco e em nós. Esse lugar, então, foi escolhido como um santuário portátil, porque lembra que Israel estava em peregrinação para se instalar ou se estabelecer na terra, e havia necessidade de transportar essa estrutura de um lugar para outro. É por isso mesmo que as peças tinham argolas pelas quais passavam-se varões que eram utilizados para o transporte. Os levitas, os membros da tribo de Levi, eram os responsáveis pela montagem, pela desmontagem, pelo transporte, e somente eles tinham essa responsabilidade. Quando o povo de Israel se instalou na terra de Canaã, o tabernáculo continuou a ser usado durante muito tempo, até que finalmente o templo foi construído. E aí já não era mais necessária uma estrutura temporária. E por ser uma estrutura móvel, temporária, esse tabernáculo esteve em diferentes lugares da terra prometida durante as peregrinações do povo de Israel. Aí você tem as medidas, eu ia até mencionar, mas não há necessidade. Era uma estrutura de madeira, revestida de ouro, que, vou mencionar apenas essa medida, cerca de 13,5 metros de comprimento, por 4,5 de altura e 4,5 de largura. Essa estrutura de madeira era recoberta com cortinas de tecido nobre, nas quais eram bordadas figuras angelicais, figuras de querubins, que entre os anjos mencionados na palavra são a classe de anjos, se a gente pode dizer assim, que está na presença de Deus, que assiste na presença do Senhor, que adora o Senhor, que ministra adoração ao Senhor. Né? Esse conjunto da madeira ou de madeira revestida de ouro, coberto com cortinas nobres ou cortinas de tecido fino, era protegido por cortinas grossas, de pelos de cabra, de pelos de ovelha e de peles de animais marinhos. Tudo isso você tem aí nesse texto bíblico, né? Essa estrutura ficava dentro de um espaço também cercado por colunas e cortinas, de modo que ficava impedido o acesso do povo diretamente.
E esse espaço maior, com mais ou menos 45 metros de comprimento, 22 de largura, era chamado de átrio ou pátio. Era o local aonde as pessoas tinham acesso por uma única entrada. E isso era significativo, a gente vai ver daqui a pouquinho já. Essa estrutura do tabernáculo, com o cercado que era o pátio, ficava instalada quando o povo de Israel acampava em um determinado lugar, e as tribos acampavam ao redor. Primeiramente os levitas, na segunda fileira as demais tribos, sendo que Moisés e Arão tinham as suas tendas à frente desse tabernáculo. Você certamente já viu figuras onde são retratadas essas tendas do acampamento do povo de Israel ao redor do tabernáculo. O tabernáculo em si era formado ou dividido em duas partes, era formado por 2 compartimentos. O primeiro deles, onde os sacerdotes entravam diariamente, somente os sacerdotes, os filhos de Arão, entravam diariamente para o seu serviço diante do Senhor, era chamado de lugar santo, ou santo lugar. Tinha o seu comprimento 2 vezes mais longo do que a sua largura. E o lugar mais interior, onde apenas o sumo sacerdote, inicialmente Arão, e depois os filhos que o sucederam, entravam uma única vez no ano para fazer a oferta do sacrifício anual pelo pecado da nação. Esse era chamado o Santo dos Santos. Tá? Ele tinha uma forma cúbica, ou seja, quadrado, mesma medida de altura, largura e comprimento. Nas instruções que Moisés recebeu do Senhor, ele recebeu também as instruções detalhadas que incluíam a mobília, os utensílios do templo. Vamos supor que essa seja a planta do templo, não, desculpe, do tabernáculo. Essa seja a planta do tabernáculo, onde vemos as colunas que cercavam, formando o pátio, a única entrada aqui, né? O tabernáculo em si, constituído das 2 partes, que eu mencionei agora há pouco, lugar santo e santo dos santos, e os seus utensílios. Tá? É importante, e quando você estiver lendo o texto de Êxodo, associado ao livro de Hebreus, que você tenha em mente que cada detalhe na ordem, na descrição desses utensílios, dos móveis, tinha uma importância especial como símbolo da habitação de Deus com o seu povo e como figura da pessoa de Cristo, da pessoa e do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo. Neste lugar, chamado lugar santo, ficavam 3 móveis ou 3 utensílios. A mesa com os pães, 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. O candelabro, que era aceso continuamente. E o altar de incenso, bem diante da cortina que separava esses 2 compartimentos. Sendo que no Santo dos Santos, o lugar mais interior, ficava somente a arca da aliança. Dentro dessa arca tinha o quê?
as tábuas da lei, as tábuas de pedra que Deus escreveu e entregou a Moisés. Tá? Mais tarde, dentro dessa arca também foi guardado um pote com maná, o alimento que Deus mandava diariamente. E é interessante que o povo devia recolher esse mantimento, esse maná, e comer no mesmo dia. Se guardasse para o dia seguinte, apodrecia, criava bicho. No entanto, Deus ordenou que guardassem uma porção num pote, tá? Como um memorial, que não se estragou. Mais tarde, uma outra peça foi incluída nessa arca. Quem lembra? A vara de Arão. A vara que representava o sacerdócio de Arão. Né? Muito bem, vocês estão afiados, hein? No pátio, ou no átrio, 2 utensílios havia. O altar, onde os sacrifícios eram oferecidos, e a bacia, ou lavatório, onde os sacerdotes se lavavam para ministrar. Tá? A descrição desses utensílios, no texto bíblico, se você prestar atenção, assim como a localização desses utensílios, nesses compartimentos e no pátio, não são casuais. Se você prestar atenção, você vai notar que a descrição parte da arca. Começa pela arca. E isso é muito significativo, porque aponta para a iniciativa de Deus. Em outras palavras, tudo parte de Deus habitando entre os homens. Razão dessa seta. Em direção à entrada. Deus é o ponto de partida. Deus é o ponto de partida da comunhão, do contato, do relacionamento com o homem. Deus é o ponto de partida de tudo que vivenciamos, de tudo que experimentamos. Ao mesmo tempo, essa ordem e descrição descreve ou indica o caminho que Ele mesmo providenciou para que os homens pudessem chegar a Ele, para que os homens pudessem ter um encontro com Ele, para que os homens pudessem chegar à sua presença. E lembrem-se continuamente que toda essa estrutura era uma figura de Cristo, da sua pessoa, da sua obra. Cada aspecto tem a ver com a pessoa de Cristo, com a obra de Cristo e, consequentemente, com aquilo que nós temos experimentado nele ou temos para experimentar nele. Então, veja, Deus tomou a iniciativa de providenciar ao homem um meio para chegar à sua presença, realizando o seu propósito, sua vontade, o seu desejo de habitar entre os homens, razão da criação, razão da redenção. Nessa descrição, ou na ordem da descrição, nós temos primeiramente o altar do holocausto, o altar dos sacrifícios. O texto bíblico descreve como ele deveria ser feito, suas medidas, cada detalhe. O material era um altar de bronze. Esse altar de sacrifício ou do holocausto era chamado também de altar de bronze. E nesse altar eram apresentadas a Deus as ofertas que eram queimadas. Deus é esperto. Gostava de um churrasquinho. É por isso que nós gostamos também. E quem não gosta está errado, viu? A gente tem que gostar daquilo que Deus gosta, né? Exatamente. Os sacerdotes comiam
de alguns dos sacrifícios que eram oferecidos. Então, era nesse altar que as ofertas queimadas ao Senhor eram apresentadas. Era chamado de altar do holocausto, porque o holocausto, entre as diversas ofertas, e você encontra isso no livro de Levítico, se você quer entender um pouco mais do sistema de ofertas, o sistema de sacrifício, leia Levítico também, depois de ler Êxodo. Já leia todo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Então era chamado de altar do holocausto. O holocausto era a maior oferta, por assim dizer, e era a oferta que devia ser totalmente queimada ao Senhor, né? Além de representar um único meio pelo qual o pecador tem acesso a Deus, que é passando pelo sacrifício, ou seja, uma vítima inocente precisava ser sacrificada para que o homem pudesse ser aceito, para que a humanidade pudesse ser aceita, para que o pecador pudesse ser aceito, ter acesso à presença de Deus. Então, além de apontar para o único meio de ter acesso à presença de Deus, esse altar de sacrifício apontava também para o sacrifício perfeito e definitivo de Cristo. Cristo é chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sacrifício esse oferecido de uma vez por todas. É isso que você vai ler no livro de Hebreus, quando você estiver fazendo a sua leitura, conforme a sugestão que eu dei. Isso implica, ao mesmo tempo, uma confissão do pecado do homem e uma justificação diante de Deus, perante o Senhor. É muito interessante todo o sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Essa confissão de pecados era feita através da identificação com o animal oferecido. A pessoa trazia o animal para ser oferecido, sacrificado diante de Deus, para que os seus pecados fossem perdoados, para que seus pecados fossem cobertos diante de Deus. E a primeira coisa que ela fazia era colocar a sua mão sobre a cabeça do animal, num ato de transferência, num ato de identificação, num ato de confissão. Esse animal era sacrificado, seu sangue era derramado ao redor desse altar, e ele era queimado, então, sobre o altar, para que o pecador pudesse ter acesso à presença do Senhor, agora que seus pecados haviam sido cobertos. É isso que Cristo faz conosco. Pelo seu sacrifício, pelo seu sangue derramado, nossos pecados são cobertos, foram cobertos, mais do que cobertos, lavados. Nos tornamos aceitos diante de Deus. Nos tornamos justificados diante de Deus, porque Ele, inocente, levou sobre si os nossos pecados. Assim como na antiga aliança, o pecador precisava identificar-se com o animal sacrificado em seu lugar, também nós, na nova aliança, precisamos nos identificar com o Cordeiro de Deus. E nós o fazemos reconhecendo, confessando, recebendo, assumindo com Ele o nosso lugar na cruz, ou assumindo a nossa morte com Ele na cruz. Nossa identificação com Cristo. E é dessa identificação com Cristo que nos vem a autoridade espiritual.
nossa autoridade espiritual, a autoridade que exercemos sobre os demônios, inclusive, a autoridade para falar e agir em nome de Jesus, vem da nossa identificação com Ele, dessa ligação com Ele. Além disso, recebemos poder pelo Espírito Santo que habita em nós. Autoridade e poder. Se você lembra de ter lido no livro de Atos, quando você leu, não sei se faz muito tempo ou não, no capítulo 19, a experiência daqueles homens que eram exorcistas ambulantes, né, que expulsavam demônios, embora a Bíblia não registre como eles o faziam, certamente devia ser um método trabalhoso, demorado, porque quando eles viram Paulo expulsando demônios em nome de Jesus, instantaneamente ficaram maravilhados. Vamos usar essa nova técnica. Na primeira oportunidade que tiveram, isso está em Atos 19, eles foram. E ao deparar-se com uma pessoa endemoniada, eles disseram: nós expulsamos em nome de Jesus que Paulo prega. Não funcionou. O endemoniado pulou em cima deles, bateu neles. Eram 7 homens. E eles saíram rasgados da casa, para não dizer pelados, ou meio pelados, né? Machucados. Não funcionou. E antes de bater neles, o demônio disse: eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Aí embaçou. Porque não tinha identificação. O nome de Jesus não é uma fórmula que qualquer um pode usar. Além de não ter identificação, não tinha autoridade, portanto, também não tinha o poder que vem com a habitação do Espírito Santo. Bom, isso não estava no plano, mas eu não podia deixar de mencionar isso, porque a identificação com o Cordeiro de Deus, que foi morto em nosso lugar, nos proporciona isso, e muito mais, né? Então, esse era o primeiro elemento dessa estrutura, o primeiro ponto pelo qual o adorador, o pecador que vinha para adorar, para ter um encontro com Deus, precisava passar. O segundo elemento, o segundo ponto, era o lavatório, ou a bacia de bronze. Era uma bacia de bronze que ficava entre o altar de sacrifícios e a porta do tabernáculo, a porta de entrada do tabernáculo, se você lembra daquela imagem da planta. E essa bacia continha água, né? Era onde os sacerdotes se lavavam antes de ministrar ao Senhor. Era onde os sacerdotes lavavam as mãos, lavavam os pés, para entrarem no santuário e fazerem o seu serviço e oferecerem aquilo que deviam oferecer continuamente diante do Senhor em favor do povo. A Bíblia não nos fornece mais detalhes, nem sobre o tamanho ou a capacidade de armazenagem dessa bacia de bronze, desse lavatório, também chamado de pia. E isso também tem um sentido, também tem uma razão. Assim como nós não podemos conhecer ou não conhecemos totalmente o extraordinário poder purificador da palavra de Deus. Jesus disse que nós somos lavados pela palavra. A palavra de Deus é representada, que nos lava, é representada nessa
nesse lavatório, nessa bacia de bronze. Nós não conhecemos plenamente, totalmente, o poder purificador, transformador da palavra de Deus. Temos experimentado, sim, graças a Deus, mas não conhecemos na totalidade. Assim como não temos na Bíblia detalhes a respeito dessa peça do tabernáculo, dessa estrutura. Essa peça, o lavatório, a bacia de bronze, nos fala da necessidade de renovação espiritual. Paulo fala sobre isso. Pedro fala sobre isso. Pedro fala que nós somos lavados, regenerados pela palavra. Jesus falou isso com seus discípulos. Paulo fala que nós temos necessidade dessa renovação espiritual, que inclui a renovação da nossa mente, inclui o despojamento do velho homem, da velha roupagem, do velho homem com as suas obras, com os seus feitos, e inclui o vestir do novo homem, que se renova em Deus continuamente. Então o altar, o lavatório, a bacia, fala de renovação espiritual. Mãos e pés deviam ser lavados pelos sacerdotes antes de qualquer ato de ministração no tabernáculo, no santuário. E isso apontava para a conduta santa e o andar santo. A santidade na conduta e no andar. O batismo também tem esse significado de renovação espiritual. Não é o batismo em si, não é a água do batismo em si, mas o que ele representa. Quando obedecemos a Deus no ato do batismo nas águas, nós estamos cumprindo aquilo que ele representa, que é essa renovação espiritual, essa purificação que recebemos do Senhor na atualidade. Entrando no tabernáculo, no primeiro compartimento chamado Santo Lugar ou Lugar Santo, primeiro móvel ou utensílio com o que se deparava era a mesa dos pães da proposição. Todos os sábados, esses pães eram trocados. Haviam 12 pães sobre essa mesa. Havia também utensílios para colocar ofertas líquidas ao Senhor. Todos os sábados esses pães eram trocados e os sacerdotes eram os únicos que podiam comer os pães que eram tirados e trocados por novos pães. Cada um dos 12 pães dessa mesa representava uma das tribos de Israel. Além dos pães, eu já falei, essa mesa também tinha alguns recipientes para as ofertas de bebidas. E ambos, tanto os pães quanto as ofertas líquidas, representavam sustento para a vida espiritual. Assim como o povo de Israel, nós precisamos acreditar que Deus é o nosso sustentador. Deus é o nosso sustento, Ele é capaz de nos sustentar. Ao nos aproximarmos do Senhor, nós precisamos ter essa convicção. Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso sustentador. No Novo Testamento, Jesus afirmou ser, entre outras coisas, o pão da vida. E aquele que come desse pão nunca mais tem fome.
Antes de conhecer a Cristo, nós vivemos ou vivíamos insatisfeitos. E aquele que conhece verdadeiramente a Cristo, claro, busca coisas maiores ou melhores na sua vida, mas tem uma satisfação que não depende das circunstâncias, que não depende das situações exteriores. Paulo fala sobre isso de uma forma muito clara, especialmente na carta aos Filipenses, quando ele diz que eu já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, na fartura ou na necessidade. Qual era o segredo? Alô? Qual era o segredo que Paulo mencionou nesse texto? Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Esse é o nosso Senhor Jesus. Puxa, eu tenho que correr, senão não vai dar. Do outro lado, do lado oposto da mesa dos pães, havia o candelabro, ou castiçal, que possuía uma haste central, 6 braços, 3 de cada lado, todo feito de ouro, trabalhado em ouro. Em cada braço eram colocadas lâmpadas abastecidas com azeite puro de oliva, que servia para iluminação. Era a única luz naquele compartimento, uma vez que era feito de tábuas, coberto de cortinas de pelo, não entrava luz. A única luz era a luz do candelabro, ou do castiçal. Isso representa a iluminação espiritual e a direção do Espírito Santo. Se você prestar atenção na oração de Paulo, na carta aos Efésios, logo nos primeiros capítulos, você vai notar que a oração de Paulo pelos irmãos a quem ele escrevia, era para que eles tivessem seu entendimento iluminado pelo Espírito Santo. Para que pudessem ter revelação das coisas de Deus, compreensão do propósito de Deus. O castiçal, o candelabro, representa essa iluminação espiritual, assim como também a direção do Espírito Santo. O azeite é um símbolo do Espírito, entre outras coisas, nas Escrituras. A nossa condição, antes de conhecermos a Cristo, era de estar em trevas. A condição do homem é trevas. Paulo fala disso também na carta aos Efésios. Até chegarmos, melhor dizendo, àquele que é a luz do mundo, que também é uma representação desse candelabro, ou o castiçal. Jesus é a luz do mundo, e quem o segue não anda em trevas. Antes de conhecer a Cristo, antes de nos chegarmos a Cristo, a nossa condição era de trevas. Então a figura deste castiçal, além de representar iluminação espiritual, a direção do Espírito Santo, aponta para Cristo como a luz do mundo. E os evangelhos deixam bem claro que ele veio como a luz do mundo, mas por amarem as trevas, ou por amarem as obras das trevas, os homens escolheram permanecer no pecado. Assim, cada vez que alguém rejeita a Cristo, está escolhendo as trevas, permanecer em trevas, em lugar de se achegar à luz. Por fim, antes de entrar, bem na porta,
em frente à cortina que separava o Santo dos Santos desse primeiro compartimento, chamado Lugar Santo, estava o altar do incenso, onde pela manhã e à tarde o sacerdote oferecia incenso ao Senhor. Esse incenso também tinha sido instruído por Deus, ou a sua confecção tinha sido instruída por Deus, os elementos, os diferentes componentes, e com uma advertência: ninguém devia usar a fórmula para fazer incenso próprio, para a sua própria casa ou para si próprio. Era exclusivamente para o Senhor. Hoje em dia é moda nas casas de muitas pessoas, né? Os chamados incensos, especialmente aqueles que são adeptos de filosofias esotéricas, nova era. Isso era comum também na antiguidade. Mas para o povo de Israel, aquela mistura que foi ensinada ou ordenada pelo Senhor, não podia ser usada por ninguém. Era exclusivamente ao Senhor. Porque tinha um significado, tinha um sentido. E o sentido é justamente as nossas orações, nossas súplicas aceitáveis ao Senhor. A intercessão pelo povo aceitável ao Senhor. No Novo Testamento, Paulo fala de fazermos a nossa oferta, entregando o nosso próprio corpo como um sacrifício vivo, santo, de aroma suave e agradável ao Senhor. O livro de Apocalipse fala do incenso como representando as orações do povo de Deus, as orações dos santos. O sacerdote era responsável por acender esse altar pela manhã e à tarde. Neste lugar, ou sobre esse altar, nenhum tipo de sacrifício era queimado, apenas o incenso, que subia como aroma agradável ao Senhor. Esse incenso do altar, do incenso, representa também a nossa adoração e a nossa oração. Nós cantamos aquele cântico, né? Suba como incenso a minha oração, suba como incenso a minha adoração. Era isso que o altar de incenso, o altar do incenso representava. Você e eu podemos oferecer esse incenso ao Senhor, porque somos sacerdotes. Somos sacerdotes do Senhor. Por fim, no compartimento interno, ficava a Arca da Aliança. A arca que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. Povo escolhido. Era feita de madeira, toda a estrutura era de madeira de acácia, revestida de ouro puro, por dentro e por fora. Tinha argolas de ouro que serviam para o suporte durante a locomoção do povo de Israel, e a tampa que ia sobre ela era uma peça separada, que era chamada de propiciatório, ou seja, o lugar do favor, ou favorável. Representava o trono de Deus no meio do seu povo, o trono de misericórdia, trono de favor. Nessa tampa estavam esculpidas duas figuras de querubins, uma em cada extremidade, com as asas voltadas umas para o outro, o rosto voltado para o centro, e era sobre essa tampa, precisamente sobre essa tampa, que a glória de Deus se manifestava nesse tabernáculo. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 25,
versículo 17 a 22. Tenha paciência, mais uns minutinhos. Êxodo 25, 17 a 22. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Êxodo 25, 17 a 22. Com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Nós cantávamos no passado um cântico baseado nesse texto. Ali virei a ti. Alguns se lembram, né? E do meio das asas dos querubins, eu te falarei. Era o lugar da manifestação de Deus no meio do seu povo. A arca, também chamada Arca do Concerto, ou Arca do Testemunho, fazendo referência às tábuas da lei, que ficavam guardadas dentro dela. Ela apontava para a relação entre Deus, a relação de aliança, melhor dizendo, de Deus com os homens, de Deus com o seu povo, indicando que esta aliança, ou essa condição de aliança com Deus, era a única forma do homem estar diante de Deus. E em Cristo nós vivemos nessa aliança. A nova aliança que foi feita pelo seu sangue derramado na cruz. Cristo é a base dessa aliança que assegura o nosso acesso ao Senhor. E hoje nós podemos ministrar na presença do Senhor, que não se limita a esse lugar, e nem a nenhum lugar físico, porque nós somos casa espiritual para Deus. Nós somos templo do Espírito. Nós somos santuário de Deus. Nós somos local de adoração e manifestação do seu poder, da sua presença, da sua luz que o mundo precisa ver. Quando consideramos o significado do tabernáculo e mais tarde do templo de Salomão, duas coisas precisam ficar em mente, ou precisam ser mantidas em nossa mente. Primeiro, o tabernáculo era a casa de Deus, o lugar da sua morada no meio do seu povo. As cores das cortinas azuis, púrpuras, com fios de carmesim, que são vermelhos, o uso abundante de ouro, de prata, o véu dividindo as duas partes do tabernáculo, tudo isso representa um palácio real. Um palácio sagrado. A habitação do Santo Deus. A habitação do Rei mais sagrado. Você e eu representamos esse lugar de habitação. Por isso é que a palavra de Deus fala que nós precisamos ser casa adornada, ornamentada, construída de forma precisa, com materiais preciosos. Paulo fala dessa construção
em 1 Coríntios, como sendo de ouro, prata e pedras preciosas. Materiais duradouros. Ao passo que aqueles que constroem com madeira, feno e palha, não resistem, não tem durabilidade aquilo que construíram. Porque aquilo que cada um constrói, e Paulo disse, veja bem, cada um como constrói, é provado pelo fogo. O que resiste ao fogo é ouro, prata, pedras preciosas. Madeira, feno, palha, queimam. E queima rápido, né? Daí a expressão fogo de palha. Então você e eu como crentes, você e eu como discípulos de Jesus, você e eu como seguidores de Jesus, não podemos ser fogo de palha. E nem podemos ser palha que queima facilmente. Toda a madeira dessa estrutura, madeira de acácia, era revestida de ouro. Madeira é algo bruto. Madeira, todos os tipos de madeira, têm lascas, soltam ferpas ou farpas. Ferpas, né? Você não consegue passar a mão numa tábua ou num pedaço de madeira que não tenha sido aplanado e revestido. Assim é a nossa vida, coisa bruta. Mas o Senhor, para nos constituir santuário para a sua morada, Ele aplana as nossas vidas e nos reveste de material nobre, de ouro. E nos dá vestes novas. Tudo isso é simbolizado no templo, no tabernáculo, mais tarde no templo. Não dá tempo de continuar. Mas eu queria terminar ressaltando em Êxodo 40 que o estabelecimento do tabernáculo de Moisés foi algo marcante para o povo de Israel. Uma vez que o trabalho foi feito de acordo com as instruções de Deus, de acordo com a direção dada pelo Senhor, e nós já vimos isso em vários versículos, o seu selo de aprovação foi inquestionável. E esse selo de aprovação nós lemos no capítulo 40, versículos 9 a 16. Unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Êxodo 40, 9 a 16. Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com suas vestes sagradas e unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. E Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. E uma vez que
Moisés seguiu as orientações do Senhor, a glória do Senhor encheu aquele lugar. E a palavra de Deus diz, ou registra, que nem Moisés nem os sacerdotes podiam entrar. Tamanha a manifestação da glória do Senhor. Quando nós fazemos as coisas de acordo com as ordens de Deus, quando nós andamos ou vivemos de acordo com a orientação e as ordens do Senhor, sua glória é manifesta em nossas vidas. Hoje de manhã em Hortolândia eu falei algo relacionado à marcha para Jesus que ocorreu nos dias passados aí. Não é dessa forma que a igreja manifesta a glória de Deus no mundo. Não é dessa forma que a igreja causa impacto na sociedade que gere transformação. Mas é sendo casa santa, local da moradia, da habitação do Senhor. Quando olhamos para a disposição dos utensílios, desde o pátio, desde o átrio até o Santo dos Santos, nós podemos ver a sombra da cruz projetada. Porque eles apontavam para a cruz, para o sacrifício perfeito de Jesus. Sacrifício do qual você e eu temos participado, desde o dia em que nos rendemos a Ele. Amém? Quando você pensar em casa do Senhor, quando você pensar em casa de Deus, quando você pensar em templo do Senhor, santuário de Deus, por favor, não pensa nesse lugar. Pensa na sua vida. Pensa na nossa vida em conjunto. Amém? Não quero ouvir ninguém mais falando, nunca mais, desse lugar aqui, como casa de Deus, casa do Senhor. Né? Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos, porque pelo sacrifício de Jesus, o sangue precioso derramado em nosso favor, nós somos comprados, nós somos constituídos sacerdotes do Senhor. Somos formados, edificados como casa espiritual para o Senhor. Individualmente e coletivamente, somos morada do Senhor. Ajuda-nos a compreender a grandiosidade disso, Senhor. Ao lermos a Tua palavra, tendo entendimento do significado do santuário no Antigo Testamento, do tabernáculo erguido por Moisés. Mais tarde, a mesma simbologia foi transferida para o templo construído por Salomão. Ajuda-nos, Senhor, a entender que, ao lermos isso, ao estudarmos isso, nós vemos sombra das coisas que Cristo efetuou de forma definitiva em seu sacrifício e em sua pessoa. Ajuda-nos a entender que somos casa do Senhor, somos casa de Deus, somos templo do Senhor, somos santuário de Deus, local da tua habitação e manifestação do teu poder. Senhor, abre a nossa mente, ilumina a nossa mente pelo teu Espírito Santo, para que possamos compreender a grandeza do teu propósito para conosco. E não só de sermos casa do Senhor, mas de sermos corpo de Cristo, instrumento da sua manifestação e ação nesse mundo, para que de fato os homens possam ver, a humanidade possa ver em nós a glória manifestada pelo Senhor. Possam ver as obras que realizamos no Senhor
e assim glorifiquem o teu nome. Te agradecemos por essa oportunidade de refletirmos sobre essas verdades. Pedimos que teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-las e viver, Senhor, aquilo que elas representam nessa nova aliança em Cristo. Assim te agradecemos hoje por esse tempo juntos, pedindo que a tua boa mão nos conduza em segurança aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém.